novo, meu querido Danilo, eu queria voltar um pouquinho, porque eu sou curiosa com história. Você falou que você gosta muito de falar e tal, de estudar. Você falou sobre o Holocausto em Minas, que ele é conhecido como... Isso. O que foi essa história? O que é isso? Na verdade, assim, logo no início, né, do século, a gente sempre precisa pensar nessas questões socioeconômicas, né? As pessoas que moravam na rua ou que apresentavam algum desconforto social, elas precisavam ser tiradas dali, né? E aí tinha um hospital lá em Barbacena, né? Que lá no século passado ele era usado para fazer alguns tratamentos como se fosse uma clínica de repouso para quem tinha muita grana. E era um trem que ele ia direto de São Paulo, se eu não me engano, e parava lá na estação. Então as pessoas iam direto fazer o tratamento. Só que com o passar do tempo, a aglomeração, né? Vamos pensar essas pessoas chegando de outros países também, ou que gerava problema social. Então eu já li relatos de meninas que perderam a virgindade e era considerado como um problema, né? Porque ela não podia conviver ali naquele ambiente familiar. Então eles foram mandados para lá. E assim, acontecia horrores, né? Muito sofrimento, maus tratos, enfim, né? E que gerou muito problema assim... E chocou todo mundo, né? A hora que veio à tona. Tem inclusive um documentário, né, no Netflix sobre o Holocausto. Eu vou pesquisar depois. Legal, porque exatamente, antigamente as práticas psiquiátricas e psicológicas eram muito terríveis, né? Tinha aquela tal de lobotomia, tinha tratamento de choque. Eu tenho um tio deficiente mental que ele mora com a gente. Ele não tem diagnóstico exatamente. A gente hoje enxerga como autismo de alto grau. Mas na época não foi tratado tal. E quando ele era criança, ele foi internado em clínicas psiquiátricas que tinham tratamento de choque pra ele. Nossa. Juro. Nossa, meu tio não tem 50 anos, ele tá com 47 anos hoje. Então, assim... Pensa, 40 anos atrás, 30 anos atrás... E é pouco tempo. É pouco tempo. Se você for ver, ainda se usava algum tipo de tratamento ruim. Então, isso assim, só piora o estado clínico, né, do paciente. Na verdade, o maltrato, né, a falta de cuidado. Só que a gente precisa entender que existem alguns procedimentos que ainda ele é considerado positivo para psiquiatria, né? Que, por exemplo, chama eletroconvulsoterapia, ECTs, que a gente fala. Que na verdade é estímulo, o que as pessoas, por não entender, falam, ele é tratamento de choque, mas são estímulos transcranianos, né? Assim que vai possibilitando com que o indivíduo tenha maior produtividade dos neurotransmissores, que é aquela ativação neural que faz com que eu tenha resultado. Por exemplo, é muito utilizado para tratamento de TOC, transtorno obsessivo compulsivo em grau severo. Interessante. E a depressão? Tá, a depressão a gente já vai para uma outra esfera, né? A depressão, ela acaba afetando, inclusive, o nosso país é o país da América Latina que tem maior índice de depressão, né? Nossa. Aproximadamente 5,5% da população brasileira tem um Consequentemente, diagnóstico. então também o suicídio ou não? Sim. Na verdade, todo comportamento suicida, todo ato suicida, né? Ele tem 95% dos suicidas tinha algum transtorno psicológico. Né? Então, não necessariamente depressão, mas tinha algum transtorno. Uma personalidade, uma ansiedade, ou qualquer outra coisa. A gente associa a depressão, porque a depressão é aquele transtorno que eu vou perdendo o desejo da vida. Eu vou ficando muito apático, né? A vida para mim é como se tanto faz. E desencadeia por algum transtorno. A gente tem fatores biológicos, né? Que é a genética. Pode ser um trauma, pode ser um adoecimento, uma mudança significativamente no estilo de vida. Por exemplo, eu tinha muita condição econômica. E aí deprimiu. Que é muito comum no empreendedorismo. Né? Sim, a gente vive muitos altos e baixos, né? E a pressão sobre a criação, sobre a produtividade, a gente vai desenvolvendo depressão. A vida vai perdendo o sentido. E quantas pessoas, né, não conseguem olhar mais para tudo aquilo que construiu ou conquistou e deprime. Ô Dani, mas a questão da depressão também ela é difícil para quem convive, né?
Porque às vezes as pessoas elas não acreditam na depressão. Elas acham que é um mimimi. Ai, porque tá com frescura. Ai, levanta daí. Ai, vai tomar banho. Sabe? Tratam como se fosse uma frescura mesmo. E não como uma doença. E na realidade a depressão ela é uma doença, né? Incapacitante, inclusive, né? Ela te paralisa. Exatamente. Pra quem convive é difícil, porque ele nunca esteve naquela situação. Então é muito fácil. Levanta dessa cama, vamos. Toma um banho que Toma passa. um banho, vamos passear. Não é simplesmente porque existe uma mudança no meu cérebro. O meu cérebro ele não consegue receber a fonte de prazer que outra pessoa que não está com depressão consegue. Que é isso que é o nosso neurotransmissores. A comunicação ela diminui ou ela muda. Então aquela situação que poderia me gerar prazer, na verdade para mim tanto faz. Um ponto interessante é que nem todos os depressivos são extremamente tristes, né? Às vezes você não vê a tristeza e a pessoa... Quem ri de tudo é desespero. Quadro, né? A pessoa por tem um isso quadro depressivo. que é comum a gente se deparar com alguns suicidas e aí a família, poxa, mas ninguém nunca imaginou. Porque eu até falo assim, é uma fala ruim, mas é uma doença muito sorrateira, né? A gente não percebe. É muito comum a gente conviver com a pessoa. Teve uma situação que me impactou muito, assim, profissionalmente. Teve um menino que ele me chamou para fazer uma palestra. E ele insistia, porque nós estávamos na campanha do Setembro Amarelo, e ia entrar, ele... Danilo, você não pode me fazer uma palestra? Você não pode fazer uma palestra? Eu falei, poxa, mas é gratuito, lá em Tanabi. E foi, mas por fim fui. E acho que era importante também. Eu fiz a palestra, no outro dia ele se suicidou. Nossa. Imagina a Quantos bomba, anos? né? Ele tinha 21. Meu Deus. Nossa. E aí eu até trabalhei isso com o meu terapeuta. Eu falei, poxa, eu tô me sentindo responsabilizado, porque ele pediu tantas vezes, ele fez uma mobilização naquela faculdade para poder, era curso técnico, para fazer, para ter essa palestra, ou seja, ele estava pedindo por socorro. De repente, né, depois da palestra ali, não que a palestra propiciou, depois eu fui entender que não foi a palestra que propiciou, mas de repente foi um... Talvez era até um plano dele, né? Sobre isso, porque talvez isso. ele já tinha na cabeça, porque eles têm na cabeça que Exato. eles vão executar isso em algum momento. E sabe o impacto. Porém, que vai gerar. da dor que ele estava sentindo, ele talvez te chamou para você ajudar que as outras pessoas Exato. não passassem o que ele estava passando e que ele já sabia que ele ia fazer. Então, talvez ele estava tentando... Ele já tinha um plano, já poupar ia. as outras pessoas de Naturalmente, passar as por pessoas isso. planejam, né? Sim, eu tenho, todo mundo sabe, o meu pai que teve esse quadro. A gente sempre tentou levar ele para o hospital, num psicólogo, tudo, mas antigamente eles eram aquela coisa de fechado, né? não posso e tudo mais. A gente sempre tentou, nossa família inteira, e a gente sempre esbanjou amor em cima deles, sempre. E eu me lembro que desde pequena, eu me lembro muito bem. Pequena foi a primeira vez que eu ouvi ele falando que ainda ia chegar um determinado tempo da vida que ele ia fazer isso. Então, tipo, não foi uma coisa que foi do dia pra noite. Exato, por isso que a gente se preocupava. A Lê, que é a mulher, não sei nem o termo que eu uso ainda, que eu ainda não sei. Ela sempre super preocupada com meu pai saía, ela já ia atrás. E sempre tinha essa preocupação do que ele poderia fazer. Nós tínhamos essa preocupação, porém ele não aceitava que a gente levasse ele num psicólogo, num médico, não aceitava. Só que a gente sabia que ele não estava bem. Só que não tinha o que fazer, não tinha como a gente catar ele à força e levar. Então, mas só que é uma coisa que ele sempre falou. Eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos quando eu ouvi. Então, tipo, vem de um histórico de depressão, ou não sei, algum transtorno, não sei que, e potencializou com o álcool, né? E é interessante que potencializa com o álcool, né? Porque o álcool deprime o cérebro, né? Aí junto com a depressão. E um ponto interessante de você ter dito é que ele sempre falou... É uma fala muito ruim que a sociedade fala, quem fala que vai se matar não se mata. A maioria que eu ouvi mas aconteceu verdade, no fim. Ele tá pedindo socorro. Muitas vezes nem ele entende o porquê que ele tá falando aquilo, né? Mas ele tá pedindo um socorro, dizendo, olha por mim, porque em algum momento eu não vou aguentar. Então a gente precisa dar atenção. Bem forte, né? E tipo assim, nós lá, a gente sempre, toda a vida, deu muito amor. Ainda no dia que tudo aconteceu, ele me ligou.
perguntando como ele era, como pai, tudo. Eu falei, pai, nossa, a gente te ama incondicionalmente. Se fosse para escolher mais 10 vezes 11, seria você. Porque meu pai sempre foi muito amoroso com a gente. Sim. E a vida dele foi trabalhar para cuidar da mulher e dos filhos, das filhas dele. E foi muito interessante que quando o João nasceu, deu 4 meses, eu acho. Aí, o João nasceu, a gente ficou um tempo na UTI, o João ficou 9 dias. A hora que a gente chegou em casa, meu pai catou o João no colo e falou assim, agora o pai pode morrer em paz, ganhou um neto homem que sempre sonhou. 4 meses ou 3 meses depois aconteceu a tragédia. Mas é incrível, que ele falava, eu vou. Chegava no dia, meu tio ia para levar ele, ou a gente tava lá na hora marcada, ele, não vou mais. Ele só parava. Então, eu acho que aí ele entra muito essa coisa do tabu, né? Vou mostrar fraqueza. Exato.